Programa Em Discussão Especial da Rede Alesp abordou alguns desafios atuais para a população negra no mercado de trabalho e para discutir esse assunto trouxe o professor Ramates Jacino, titular do curso de Economia da Universidade Federal do ABC, e também a educadora Natalina Lourenço, secretária nacional de combate ao racismo da CUT. Os dois reforçaram a grande disparidade entre brancos e negros na sociedade brasileira, inclusive na vida profissional. Deve fazer uns 30 anos que eu estudei esse tema. Eu fui para a universidade, eu sou professora da rede pública estadual e municipal também. Estou secretária nacional de políticas de combate ao racismo da Central Única dos Trabalhadores. Mas eu me recordo desses dados quando eu estava lá no ensino médio. E aí, 30 anos depois, você pega as pesquisas e os dados permanecem... a sensação que dá, quer dizer, a sensação que dá não, é que a gente não houve mobilidade social. Quanto mais tempo de escolaridade, mais condições você vai ter no mercado de trabalho, supostamente. Sim. E um salário mais adequado. Então, isso faz com que você consiga ter aí algo que a gente chama de mobilidade social, não é isso? Você sai de um determinado grupo e ascende. Mas, para a população negra, a barreira do racismo, que é perpetuado cotidianamente por essas ações, permanece e faz com que esta população, apesar de um tempo maior de escolaridade, não consiga usufruir dessa suposta mobilidade social. O senhor gostaria de complementar? O Estado brasileiro é responsável por essa marginalização, por essa exclusão do mercado de trabalho, que continua inclusive até hoje, porque o Estado brasileiro continua discriminando, continua agindo para impedir que a população negra se integre no mercado de trabalho. Sem contar que nesse período de transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, foram desenvolvidas uma série de ações, uma série de políticas afirmativas para os imigrantes, de maneira que os imigrantes viessem para cá para substituir o ex-escravizado, que naturalmente poderia se tornar um trabalhador assalariado e, não obstante, foi marginalizado pela legislação, por ações administrativas, por privilégios que foram dados aos imigrantes. Na visão de vocês, faltam outras políticas públicas para a gente combater essa discriminação no país em relação ao mercado de trabalho? Olha, existiram já algumas políticas públicas que foram no sentido de combater essa discriminação no mercado de trabalho e outras discriminações. Essas políticas públicas foram absolutamente sabotadas a partir do golpe de Estado de 2016 e a partir da ascensão do atual governo, que é inimigo dos direitos trabalhistas, como já se manifestou, né? Então, seria necessário um conjunto de políticas, sejam as políticas generalistas, aquelas que permitem acesso à educação em nível superior, ensino técnico, sejam as políticas que beneficiam os trabalhadores, que criam mais emprego, ou seja, aquelas políticas dirigidas, como, por exemplo, cotas e esse outro tipo de política. Mas isso tudo está sendo destruído, né? Está em processo de destruição, prejudicando todos os trabalhadores e, em particular, os trabalhadores e as trabalhadoras negras, né? Então, seria necessário, pelo menos, retomar aquelas políticas insuficientes, no tanto que eram insuficientes, mas que, pelo menos, estavam diminuindo um pouco esse imenso fosso, esse verdadeiro apartheid que a gente vive no Brasil. Você precisa trazer de volta esse número absurdo de pessoas que está desempregado, que você tem aí 11%, 12%, mas quando você... os números são muito maiores, chega a 25 milhões de pessoas entre aqueles que estão na informalidade, que estão buscando emprego e aqueles que já desistiram de buscar emprego. Exatamente. Tá certo? Então, o número é imenso da população que está nessa condição. E aí, você não vê nenhuma iniciativa aqui em São Paulo, pensando no governo municipal, estadual ou no governo federal, que visa exatamente a criação emergencial de postos de trabalho. O resultado disso, por exemplo, é o aumento do número de pessoas em situação de rua, famílias inteiras em situação de rua. E isso é a olhos vistos, a gente observa.